eu nasci em 94. Eu já tava, Antes de eu te assistir, você já era muito presente na minha... Porque minha mãe sempre falava muito, assim. E ela contava algumas histórias, tipo, de tudo. Inclusive, assim, bem nessa 94 foi o ano que o Ayrton morreu. Então, foi um Foi. ano, pra mim, que o meu nome aconteceu muito também, né? E minha mãe me contava as coisas inconformadas, assim. Tipo, eu lembro 2 casos específicos que eu lembro é disso. E agora eu assisti o documentário da Daniela Pérez. E era uma história que, assim, eu não vivi, mas eu era muito presente, porque minha mãe falava. E eu lembro que ela era indignada com a história do Ayrton Senna, mas vai chegar lá. E você tá fazendo reality agora, mas a sua vida inteira pública, ela já era meio isso de um reality. As pessoas acompanhavam. Antes de falar em reality, a minha vida já era, né? Participavam. Só que tinha uma diferença. Eu fico imaginando se eu passasse tudo o que eu passei, porque, olha, Lucas, isso que a gente está conversando, um monte de gente nem sonha. Tem gente que não sabe nem quem foi o Ayrton Senna. Né? Então, eu acho isso um pecado, porque ele é um cara tão brilhante que todo mundo tem que conhecer. E assim que o Vitório teve uma certa idade, eu já contei para ele, já mostrei fotos, já mostrei vídeos, já falei quem ele era, como ele pilotava, o amor que o mundo tinha por ele, em especial o nosso ídolo, enfim, contei de tudo. Mas, naquela época, eu tinha que dar uma entrevista aqui, esperar sair, ver se a pessoa tinha sido honesta com todas as minhas respostas. Por isso que eu priorizava programas ao vivo naquela época, porque aí ninguém podia editar o que eu estava falando. Mas nem sempre eu ia só em programa ao vivo, às vezes eu dava uma entrevista escrita, então eu tinha que esperar sair a revista ou o jornal, aí saiu alguma coisa, às vezes, que não tinha nada a ver com o que eu tinha falado, aí eu tinha que ligar lá e pedir direito de resposta, aí demorava mais uma semana para eu dar a resposta e mais uma semana para sair a minha resposta. Então, eu vivi uma experiência de reality num ritmo muito diferente. Eu fico imaginando se fosse hoje com as redes sociais. Porque é uma influência tão profunda da rede social na nossa vida, pelo menos na minha vida, na sua também, quem está assistindo a gente aqui no podcast sabe do que eu estou dizendo, que não tem mais como a gente descolar da rede social. Então, assim, a Fazenda, ela é o fenômeno que ela é, não só porque ela está na TV, mas porque ela está na TV, porque ela está na rede social, porque ela está na boca do Brasil, porque os brasileiros gostam, porque a gente se apaixona por isso, se apaixonou pelo formato A Fazenda. Sim. Né? Então, é uma coisa muito louca, porque uma coisa está junto com a outra. Imagina eu viver tudo que vivi, das pessoas me julgando, apontando, porque eu passei por essa experiência do cancelamento sem existir essa palavra. Né? E um cancelamento injusto. Injusto e preconceituosíssimo. Quantos restaurantes eu entrei e eu vi caras feias? Carão. E ela está entrando naquela época, assim, sabe? Quantas vezes não me chamavam pelo nome? E todo mundo sabe, nunca escondia, eu não tinha um pau para dar num gato, era dura, não tinha dinheiro para comer um pastel. Fui viver de favor em Portugal para conseguir recomeçar minha vida aqui de novo. Foi meu anjo da guarda, o doutor Antônio Carlos de Almeida Braga. Sempre falo dele em todas as entrevistas. Ele faleceu há pouco tempo atrás, mas eu não deixo de falar, porque gratidão é uma coisa que você não aprende. Ou você tem ou você não tem. E eu sou extremamente grata ao Braga e à família dele, mas assim, eu não tenho problema de dizer o quanto eu senti falta de carinho, de cola e de grana. Em especial grana, porque se às vezes você é muito querido e tudo, mas quem que paga as tuas contas? A conta está passando lá todo mês. E aí, como é que você faz? Eu não tinha trabalho. Então, assim, eu passei por um processo muito dolorido. Sem ter culpa nenhuma, sem entender. Era uma menina, né? Eu tinha 19 anos quando eu comecei a namorar o Ayrton. Então, para lidar com o tamanho dele, também eu demorei para entender. Porque, para mim, ele era meu namorado, um cara amado no mundo inteiro, esportista, tricampeão mundial. Mas nem eu sabia do tamanho real dele e nem ele. Ele morreu sem saber o quanto ele era amado. Isso eu tenho certeza absoluta. Sim. Então, eu passei por uma provação num momento em que eu tinha uma chance só. Dar entrevista e falar quem eu era. E esse foi o grande trunfo, era participar de programas. Durante um ano, o que eu fiz na vida foi dar entrevista. E eu gostava, porque era uma chance das pessoas me conhecerem e pararem de me tratar daquele jeito que eles me tratavam. Isso enquanto vocês namoravam ou depois da morte dele? Não, depois da morte. Não, enquanto eu namorava, estava tudo lindo, maravilhoso. Mas ainda tinha um julgamentinho, tipo, mas tá aí, com ele, mas aí... Mas aí, na verdade, as pessoas que fazem isso, elas falam mais sobre elas do que sobre a gente. São os valores delas. São os valores delas. Então, assim, achar que o Ayrton não era digno de escolher uma namorada, né? Então ele não era inteligente o suficiente para saber se eu gostava dele ou não. Você está questionando o cara, você não está só me questionando, você está questionando alguém que tem o tamanho que tem, né? O poder que tem e o amor que tem pelo mundo todo. Então, assim, de verdade, isso nunca me incomodou e não me incomoda até hoje, essa postura, porque eu realmente não compro esse barulho, eu não como essa pilha não entra em mim.
Isso eu aprendi com meu pai. Filha, não vista uma roupa que está apertada, porque ela não é para você. Isso serve para tudo na minha vida, né? Então, isso não me pega. O que me pegava era as pessoas questionarem, depois da morte, a minha vida, quem eu era, o fato de eu não ter dinheiro, pelo fato de eu ser pobre, pelo fato de eu ter um irmão que acabou falecendo em 96, que fez escolhas extremamente erradas na vida dele. E a gente, que culpa tinha de ter eu tinha um irmão super drogado que acabou contraindo o vírus HIV, que naquela época também era motivo de preconceito. Então, assim, foi pesado demais aquela barra, Sim. sabe? Para mim, para minha mãe. Porque quando você fala, pô, mas grana, mas a grana alivia muita coisa. Ela tira do seu ombro muitas coisas. Então, hoje eu posso dizer com tranquilidade que eu sei a diferença de ter dinheiro ou não ter. Só que eu não sou escrava dele. Eu me divirto com ele, que esse é o grande barato. Eu já vi algumas entrevistas suas que você falou sobre essa relação com o dinheiro, de que em algum momento você teve o dinheiro e ele não foi o suficiente para salvar a vida do seu irmão. Exatamente. E você conta também de um sonho do Ayrton da Disney que ele não realizou, podendo ir 20 vezes ele quisesse. O cara podia fechar a Disney se ele quisesse para curtir a Disney, entendeu? Nunca pisou lá. Então, assim, essa relação com o dinheiro, quando as pessoas falam que não traz felicidade, eu até li um meme hoje falando, não traz, a quantidade que eu ganho não traz mesmo. Mas, assim, de verdade, o dinheiro alivia. A felicidade está dentro da gente, né? Eu sempre fui uma mulher feliz. Mesmo eu lembro da minha infância na dureza. Minhas férias eram Zé Menino. Eu ia na biquinha, feliz da vida, comprar um doce. Mas era tudo contado. Então, assim, para a gente conseguir ir para Santos no final do ano, passar uma semana, era um ano de economia para fazer essa viagem. Alugava aquele apartamentinho kitnet 50 quadras da praia. Vai todo mundo junto, vai todo mundo, soca a família. Soca a família, mete colchão no chão. E assim foi minha vida. E eu me lembro da minha felicidade disso. Eu lembro da minha felicidade de ver pato com o meu avô na rua, que era o meu passeio de final de semana. Ele pegava na minha mão e me levava a ver pato na Sabesp, porque a gente morava na Lapa. Minha casa está lá até hoje. Hoje a Lapa é chique, mas na minha época não era. Na rua que eu morava, não era chique. Hoje o bairro cresceu, valorizou. Gourmetizou a Lapa. Gourmetizou a Lapa, o negócio tá fino lá. Mas eu tenho essas memórias. Eu sempre fui assim, eu sempre fui de bem com a vida. Sempre fui. Nunca me lamentei, porque eu acho que é assim que eu vou ser a vida inteira mesmo. Por pior que as coisas aconteçam, porque elas acontecem. A vida me puxou tapetes várias vezes. Mas se você ficar chafurdando na lamentação, se você ficar... parece que... primeiro, que a sua vida não anda. Segundo, que eu acredito na energia. Eu acho que você acaba atraindo. Isso não significa que eu dou risada de acidente de trem. Eu acho que a gente tem que entristecer, tem que viver luto. A gente está vivendo momentos tão difíceis na nossa vida. Eu choro, fico triste, mas eu tenho dia e hora para parar. Eu me obrigo a parar. Porque eu vejo a vida como o maior presente de Deus, de verdade, assim. Então, eu acho que a gente não deve zoar a vida, a gente não deve brincar com a vida, a gente não deve se arriscar além do que a gente já se arrisca, vivendo numa cidade como a nossa. Né? Então, já tem coisas que estão completamente fora do nosso controle. Aquilo que eu posso controlar, eu não vou querer o meu mal, entendeu? Então, eu vou querer viver bem de acordo com o que eu posso, dentro da minha verdade. Então, eu sempre fui de bem com a vida e nunca gostei de quem não é. E você tem uma resiliência, não? Uma energia para recomeçar que ela é praticamente infinita, né? Eu tava vendo aqui, porque eu lembro de ver alguns programas seus e eu lembro que em algum momento eu não vi mais, né? Que fala, ficou fora da TV e tal. Geladeira, e aí eu falei, aí eu fui olhar, né? E aí eu fui ver que o único ano que eu não achei que você fez algo na televisão foi 2019, que foi ali também começo de pandemia. Todos os anos você estava em algum lugar. Ou você estava no Acaba, ou você estava na TV, ou você estava no YouTube. Eu nunca parei. Você nunca parou. Eu não consigo falar não para trabalho. Acho que sempre na mesma energia. Você liga lá, de madrugada, de pijama, fazendo protesto, tá fazendo. Reality show, tá fazendo. Tamo lá. Falando besteira às vezes, tamo lá. Tá lá. Contando feijãozinho. Vamos lá fechar, vamos lá. Faz parte do meu game. Eu não consigo falar, acho que até pela minha história de ter passado necessidade, de ter visto o quanto é importante... você trabalhar e ser remunerado e conseguir pagar suas contas, que eu não tenho capacidade de falar não para uma proposta de trabalho. Não consigo. Eu até acho isso grave. Eu fiz terapia para poder entender por que o não é tão difícil de sair da minha boca, principalmente para o trabalho. Eu falo não para um monte de coisas. Mas quando fala trabalho, cachê, ou até sem cachê, porque a gente continua fazendo coisa de graça, você sabe do que eu estou falando, Sim. O artista faz coisa de graça a vida inteira. Sim. Então, assim, eu não consigo falar não.
Se eu tô com a agenda livre, eu vou dar meu jeito. Ontem mesmo eu falei, não, eu vou priorizar esses dias que eu ainda não tô pegando tão pesado. Eu vou dar uma priorizada aqui no meu descanso, porque eu sei que é importante para mim, porque eu vou pegar no batente até o Natal e não vou parar. Então, assim, deixa eu dar uma... Aí tocou meu telefone, pô, tem um evento aqui, em cima da hora mesmo. Falei, olhei no relógio, falei, quanto tempo? Tem que ficar aqui 45 minutos. Olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, vou fazer uma maquiagenzinha sozinha aqui rapidinho, vou dar um pulinho lá, né? Dar um beijo, ver uma galera, já dou um oi. Fui. Não aguentei. Fui. Quando teve algum trabalho que você falou não por algum motivo, você falou, nossa, devia ter feito cabeça. Eu não tenho essa história para contar. Eu não tenho essa história para contar. Eu só falo não, por exemplo, por uma questão contratual, que aí não depende de mim, aí dá até um alívio. Porque eu falo, bom, beleza, não posso. Olha que ótimo, não posso por uma questão contratual. Olha que delícia. Tantas vezes. Mas eu não dou esse migué. Entrevista, não sei o que eu falei, então, o Record não vai estar liberando. Aí, não vai. Quer que eu mande e-mail? Não, já mandei. Não vai liberar mesmo. Você nunca viu eu não dou migué, não dou esses migué. Quando eu vou mesmo. Quando eu não vou, eu já sei que eu não vou porque não me liberou. Mas assim, eu sou catiteira, né? Eu gosto de trocar ideia, eu gosto. Porque eu acho que aqui, por exemplo, eu vejo outras pessoas, a gente sempre acaba trocando uma ideia. Você eu vejo pouco e a gente se encontra sempre nos realities, mas eu tô sempre. O que eu falo pra você? Você não quer cuidar das minhas redes? Você não quer trabalhar comigo? Quantas vezes eu te falei isso? Eu lembro quando eu saí, você tava me esperando no Faro pra fazer o. Eu queria colar nele, porque eu acho que você é tão bom. No que você faz, eu sempre fui sua fã, eu fiquei encantada com a sua participação na Fazenda e falei isso para você no Faro. E eu continuo falando aqui para você, porque eu sempre quis que você estivesse perto de mim de alguma maneira. E a gente acaba ficando perto porque você está aqui, está trabalhando, mas ainda vai chegar o nosso momento, porque eu sou assim, eu presto atenção em algumas pessoas, eu mando direct para participante de reality, olha a vergonha. Eu mando, tô aqui, tô te vendo. Mesmo que a pessoa nunca me responda, mas eu mando. Pode ver aí os participantes de BBB, de Fazenda, de Power Couple. Antes mesmo de eu apresentar, eu tava te mandando um coraçãozinho ali, porque eu dou aquela catitada. Você tá sempre ali atenta. Então, porque tem gente que eu quero ser amiga, né? Sabe assim, que você fala, puta, que vontade de ser amiga dessa pessoa aí. Ai, que delícia. E a gente só se encontra passando o bastão ali, né? Bastão, e tá você saindo tenso, eu entrando tenso, e é tipo o quê? 10 segundos que a gente se encontra ali. Mas aí também, eu já tô ali há muito tempo, eu acabo não ficando ali com você pra gente dar umas risadas. Porque o gostoso também é você poder curtir isso, gente. Porque quando acaba, desliga a TV, acabou, puf, acabou ao vivo. Não é que acabou o programa, o reality está lá bombando. Então, às vezes, eu não saio do meu camarim, está rolando uma treta. E eu parei com o meu trabalho, eu corro pro meu camarim e fico lá. Até acabar essa treta. Se não acaba a treta, eu vou ficando. Quantas vezes eu saí 4 horas da manhã? Teve um dia que eu te encontrei, uma que atrasou lá 1 hora, eu saí 2h30, tava você voltando. Eu falei, o que ela tá fazendo aqui ainda? Tava assistindo as tretas. Tava vendo a treta. Tava vendo a treta, não consigo me desligar. Então, assim, eu sei que eu gosto, eu sei que eu sou apaixonada mesmo, eu sei que durante a Fazenda eu vou ficar enfiada lá em Itapecerica. A chance de eu voltar cedo é bem pequena. E aí acaba lá final de dezembro. Natal, né? Com o pé no saco do Papai Noel já.